Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta segunda-feira, dia 28 de julho, para juntos meditarmos a palavra de Deus. Nesse dia nós lemos o Evangelista São Mateus, no capítulo 13, versículos do 31 ao 35. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Iniciamos mais uma semana, no dia de ontem, a nossa 17ª semana do tempo comum. E nesta segunda-feira continuamos ouvindo as parábolas de Jesus. Recordemos que na sexta-feira ouvíamos a parábola do semeador, e ali os discípulos que perguntavam ao Senhor o porquê dele falar em parábolas. E o Senhor responde: porque vendo, eles na bem da verdade não veem, ouvindo não ouvem, porque estão com o coração fechado. E assim é somente aos discípulos, somente aqueles que têm o coração aberto, é possível compreender e entender os ensinamentos do Senhor. Hoje vemos Jesus que começa falando das parábolas do reino. Parábolas que são bastante conhecidas de cada um de nós, onde o Senhor compara o reino a esta semente de mostarda, compara também o reino dos céus ao fermento que uma mulher coloca na massa. É interessante percebermos que nesses dois exemplos que nos dá Jesus, percebemos uma característica em comum. A semente de mostarda é uma semente minúscula, quase microscópica, e que, no entanto, forma este arbusto, o arbusto da mostarda. O fermento, quando misturado na massa, ele torna-se invisível. Nós não percebemos o fermento na massa. Vamos perceber muitas vezes a sua falta, assim como acontece com o sal. Nós não percebemos o sal em um alimento, não vemos o sal. Mas quando provamos uma comida, somos capazes de perceber se o sal ali está ou não. A mesma coisa com o fermento. E é esta a característica que é comum a esses dois exemplos de Jesus: a pequenez, a invisibilidade, mas que, no entanto, traz grandes sinais, grandes consequências, porque a mostarda de pequena, que é esta semente, torna-se um arbusto. O fermento fermenta toda a massa, e toda a massa é transformada pela ação do fermento. Se nós recordarmos que cada um de nós somos sementes do reino, plantadas no mundo, nós entenderemos também então o que o Senhor quer nos dizer. Justamente quer dizer que nós somos chamados, na humildade de nossas vidas, a sermos sinais do reino de Deus. Então nós somos chamados a ser esta semente de mostarda. Nós somos chamados a ser este fermento colocado na massa, que ainda que na nossa humildade, ainda que na pequenez da nossa vida, somos convidados a testemunhar a Cristo e ao seu Evangelho. É por isso que hoje, ao usar deste exemplo, Jesus vem nos recordar justamente que somos chamados, na humildade das nossas vidas, na pequenez da nossa vida, a sermos sinal do reino de Deus no meio da humanidade. Para que, através desses sinais que nós mesmos demonstramos, também outros irmãos e irmãs nossos possam
aproximar-se do reino, possam ir ao encontro do Senhor. Assim que nos esforcemos dia a dia por sermos esses sinais do reino de Deus. Que as nossas palavras, que os nossos gestos, que as nossas ações possam verdadeiramente testemunhar a nossa opção por Cristo, possam testemunhar a nossa opção pelo Evangelho do Senhor, e assim como a semente de mostarda, assim como o fermento colocado na massa, que também na humildade de nossas vidas possamos ser verdadeiros sinais da presença do Reino de Deus no seio da humanidade. Oremos. Ó Deus, amparo dos que em vós esperam, sem vós nada tem valor, nada é santo. Multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos agora de tal modo os bens temporais, que possamos aderir desde já aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.